Recapitulando, tá? Nós temos trabalhado o livro do Tim Keller sobre perdão e hoje nós introduzimos agora o capítulo 9. Tá? Nós falamos já na aula anterior sobre a nossa necessidade de perdão, isso foi no capítulo 8. Tá? Ele traz recursos de como lidar com a culpa e vergonha, tudo isso. E aí hoje nós entramos então na aula sobre como receber esse perdão, porque a nossa culpa precisa ser resolvida antes de resolvermos a culpa dos outros. Nós não saberemos lidar com a culpa dos outros enquanto nós não aprendermos a lidar com a nossa própria culpa. E aqui entra numa área, num tópico interessante, que eu tenho algum problema já há bastante tempo, né, na experiência pastoral, com a gente, ou com pessoas dizendo, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Isso tem vários grandes problemas com esse tipo de afirmação, tá? Eu vou enquadrar aqui como o problema do auto-perdão. Na Bíblia, sequer existe coisa parecida como esse negócio dessa necessidade sentida de se auto-perdoar. Hoje em dia, a culpa ela já não tem mais o elemento vertical. A culpa ela tem o elemento apenas horizontal e interno. Então eu tenho culpa para com os outros, embora até isso está sendo machucado, mas principalmente hoje culpa é trabalhada como esse aspecto interno. Eu me sinto culpado, eu tenho que me perdoar. Já não é mais como a Bíblia trabalhava, que é uma questão puramente vertical, que tem sim os seus efeitos horizontais, como a gente vai ver hoje. Mas não tem nada a ver com essa necessidade de se perdoar, até porque beira uma blasfêmia você dizer, olha, Deus me perdoou, eu sei disso, mas eu não consigo me perdoar. Ou seja, a justiça de Deus ela é tão fraquinha, ela é tão pouca, Deus é tão desleixado com a questão da justiça, que Ele perdoa mesmo. Porque os critérios de justiça de Deus são bem baixos, mas os meus são altos. Por isso eu não consigo me perdoar. Ou seja, o rei de todo o universo, o juiz de toda a terra, diz que me perdoou. Mas eu me acho no direito de estar acima dele para dizer, não, eu acho que eu não estou perdoado ainda. Então, existe uma série de problemas com isso, mas hoje em dia, de fato, só nós podemos nos validar ou julgar se algo bom é ruim. Não estou dizendo que eu acredito nisso, estou dizendo que a nossa cultura, a nossa sociedade lida dessa maneira. Só nós podemos validar o que é bom ou ruim. Ninguém mais tem o direito de dizer quem somos ou de nos julgar pelos seus padrões particulares. Ninguém tem direito. Né? Cada um tem a sua verdade, cada um se avalia de um jeito, cada um escolhe alguma coisa segundo os seus padrões de certo e errado, porque não existe nenhum padrão fora de mim mesmo. Sou eu que decido o que é certo e o que é errado. Agora, o que acontece nesses casos da nossa sociedade que acredita nessas coisas que eu acabei de dizer, quando você está se sentindo culpado? Porque a Bíblia tem uma série de recursos de como devemos lidar com a culpa. Mas na nossa sociedade atual, já que não existe um padrão exterior ao indivíduo do que é certo e o que é errado, se eu não devo me infligir por padrões de outros, só eu posso validar se algo é bom ou ruim, que perdão tem a ver com essa dimensão apenas interna. Então, quando eu estou me sentindo culpado, como é que eu lido com isso? Nenhum agente externo tem poder de anular as sanções, os padrões que internamente eu coloco para mim mesmo. Eu criei essa barreira. Quem tem o direito de dizer ao eu moderno, sua avaliação de si mesmo está errada? Quem tem direito, já que nós acreditamos na mentira de que sou eu que defino o que é certo e o que é errado para mim mesmo e que eu não devo escutar ninguém falando alguma coisa disso para mim, se eu fizer isso eu estarei apenas me submetendo ao padrão de outra pessoa, né? O que é errado para o nosso mundo. A Bíblia, pelo contrário, ela dá recursos para a gente lidar com isso. Por exemplo, lá em 1 João 3,20, diz assim, se o nosso coração nos condena, se o nosso coração nos mostra que somos culpados,
sabemos que Deus é maior que o nosso coração. Ou seja, essa experiência de nos sentir culpado, de o coração condenar, não é uma experiência nova. É antiga, a Bíblia já fala sobre isso. Mas antigamente nós tínhamos os recursos para lidar com isso. Quando eu estou me remoendo em culpa, eu tenho que lembrar que Deus é maior do que o meu coração. Deus é maior do que aquele peso na consciência que eu sinto. Mas hoje, como mataram Deus, entre aspas, né? Nós não temos como lidar com a culpa, porque se eu estou lidando com padrões de certo e errado apenas internamente, e eu me sinto culpado, ou seja, eu tenho que tentar de alguma forma convencer a mim mesmo de que aquela culpa eu não deveria estar sentindo. Mas como eu consigo me convencer disso se eu que defino os padrões de certo e errado? O cristianismo, diferente do que se faz hoje em dia, não minimiza o erro do pecado, tá? Não tenta passar um pano, mas ao mesmo tempo fornece o antídoto verdadeiro para a culpa. Porque como que a gente tem feito hoje para lidar com a culpa internamente? Não nós cristãos, quero acreditar assim. Quando nós estamos se sentindo culpado, a tentação é nós tentarmos lidar não com uma resolução para a culpa, mas com o abafamento da culpa. Seja não pensando nela, seja justificando, seja criando uma série de mecanismos para falar, não, essa culpa não é minha, é de outra pessoa, transferindo responsabilidade. Mas nós não temos recursos no mundo secular para, de fato, lidar com a culpa da maneira que não minimize o erro, que não minimize o pecado, ou que não transfira a culpa do pecado, ou a responsabilidade. E aí, então, o livro vai falar sobre uma importante distinção quando a gente entra nessa esfera de culpa. Lembra, é um livro sobre perdão, mas antes de lidarmos com a culpa do outro, a gente precisa lidar com a nossa. Essa é a tese desse capítulo. Mas para lidar com a nossa culpa, a gente precisa identificar a verdadeira culpa e a falsa culpa. Tá? Existem dois tipos de culpados. Existe uma pessoa que deveria se sentir culpada, porque existem coisas que são objetivamente más e erradas, independente das crenças e dos sentimentos que você tem sobre aquilo que você fez, existe um mal objetivo. Tá? Que independente dos seus padrões ou das suas crenças, ele é mal em si. Mas tem outro grupo de pessoas, ou de ocasiões, que tem sentimentos de culpa excessivos, que não se equilibram com o ato praticado. Às vezes um ato praticado é errado, mas o sentimento de culpa é muito excessivo. Outras vezes, o sentimento de culpa que se tem não é sobre um pecado. Às vezes pessoas se sentem culpadas por um acidente que aconteceu, que ela mesma não provocou, mas de alguma forma, ou dependendo da situação, a pessoa começa a se culpar por conta daquilo, quando na verdade a culpa não é dela. E aí, esse é um sentimento de culpa falso que nós devemos trabalhar de um jeito. Existem duas formas de lidar com o sentimento de culpa. Se a culpa é real, existe um jeito. Se a culpa é falsa, existe outro jeito. Tá? Neste ponto, o cristianismo é de enorme ajuda, porque a única maneira de eu discernir se uma culpa é verdadeira de uma falsa, eu preciso ter um padrão, uma régua. Se eu não tiver um padrão, se eu não tiver uma régua exterior a mim mesmo, eu não consigo decidir se algo uma culpa é verdadeira ou falsa. Porque tudo vai depender dos meus sentimentos, dos meus mecanismos internos. Mas no final das contas, se existe um padrão, existe uma lei, existe uma regra, eu consigo falar, ok, eu infringi a lei, eu descumpri um mandamento, se não, a culpa é falsa. Ok, eu descumpri, eu desobedeci, então a culpa é verdadeira. Então, quando a Bíblia é um recurso que nós utilizamos, essa situação se torna muito mais fácil. Religiosos precisam ver se quebraram a lei divina ou se meramente não atenderam padrões religiosos inventados por homens. Essa é a maneira de lidarmos com a verdadeira da falsa culpa. Quebramos um padrão bíblico, ok, culpado. Quebramos um padrão religioso apenas,
de pessoas que inventaram coisas, mas não estão na Bíblia, então eu não preciso me sentir culpado em relação a isso. Nós sabemos que existem uma série de regras não escritas, né, de religiosidade, que não são apenas atuais, mas elas vêm desde a época de Jesus. Jesus já falava sobre aspectos religiosos que, na verdade, nunca foram dados por Deus, mas apenas inventados por homens. E que por essas coisas nós não devemos nos sentir culpados. O tempo, agora falando da verdadeira culpa, não resolverá a culpa verdadeira. Não é esse negócio de que o tempo cura. A gente olha para o tempo de um aspecto muito redentivo e que a Bíblia nunca tratou o tempo assim. A gente fala que o tempo cura, a gente fala que com o tempo a gente se sente menos culpado, mas na verdade o tempo não resolve nada. O tempo, assim como o espaço, é apenas uma circunstância na qual Deus opera. Mas quem cura é Deus. Quem perdoa é Deus. O tempo não resolve a verdadeira culpa. Talvez você se esqueça da culpa. Talvez você não traga à sua memória com tanta frequência aquela culpa, mas o tempo não resolve. Sabe o que é interessante? Eu estava aconselhando um jovem essa semana e foi interessante perceber uma coisa, né? O jovem lidava com um problema, um vício, né? Um vício na tentação sexual. E aí toda vez que ele acessava algum tipo de pornografia, alguma coisa assim, imediatamente, né, ele falava que ele tinha dificuldades em orar, ler a Bíblia, imediatamente após. E aí passava um tempo, né, talvez algumas horas ou dias, e aí então ele se sentia de novo apto a ler a Bíblia e a orar. E a gente foi conversando sobre isso e a gente percebeu que, na verdade, justamente por esse sentimento de que o tempo resolve as coisas. Então, imediatamente após o pecado, eu não me sentia digno, como se a gente tivesse se sentir digno de ler a Bíblia e orar. A gente lê a Bíblia e ora justamente porque a gente lembra o quão indigno a gente é. Mas ele sentia que depois que passava um tempo, que as coisas pareciam que iam perdendo a validade. Aquele sentimento de culpa, eu já não preciso ter, já faz uma semana. Como se o tempo resolvesse alguma coisa. Como se as coisas, os nossos pecados prescrevessem diante de Deus. Assim como prescrevem diante da lei humana, né? Mas diante de Deus não. Então o tempo não cura nada, não é essa maneira como nós lidaremos com a verdadeira culpa. E esforço moral também não vai curar a falsa culpa, por outro lado. Então até agora eu estou tentando mostrar o problema. Tá? O problema é, nós não lidaremos com a culpa do outro enquanto nós não lidarmos com a nossa. A nossa cultura secular tem apresentado crenças que dificultam ou tornam impossível lidarmos com a culpa, seja com a falsa, seja com a verdadeira. Mas como nós lidamos de fato biblicamente com a culpa? E aí a resposta é muito simples e eu vou destrinchar isso no decorrer dessa aula, mas é claro, levando nossa culpa a Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 51, talvez um dos textos bíblicos mais famosos sobre este assunto. Salmo 51, o Salmo de Davi, logo após ele ter adulterado, né, com Batseba e ter mandado matar Urias. Salmo 51, então aí, depois de ele ter sido confrontado pelo profeta Natã, então ele escreve este salmo. Vamos ler primeiro só o versículo 1 e 2, tá bom? Depois, mais para frente, a gente vai ler alguns outros textos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Okay? Então, vamos falar um pouco sobre o processo de arrependimento que podemos encontrar aqui neste salmo. Então, há 3 coisas neste salmo
que nos mostram que nesse processo de arrependimento devemos parar de fazer 3 coisas. Existem 2 coisas que devemos começar a fazer e uma que devemos receber, ok? Então, 3 que devemos parar de fazer, 2 que devemos começar a fazer e uma que devemos receber. 3, 2, 1, ok? Então, primeira coisa que devemos parar de fazer, né, que é um falso arrependimento, é a transferência de culpa. Transferência de culpa é algo que, se nós queremos participar de um processo de arrependimento que nos levará a lidar com a verdadeira culpa de modo correto, nós devemos parar de transferir culpa. Por exemplo, quando nós dizemos, sinto muito, mas você sabe que realmente a culpa não foi minha. Então a gente até se contradiz. A gente fala, sinto muito, mas você sabe que eu não tive culpa. Talvez a gente não expresse desse jeito, mas a gente coloca as coisas de uma tal forma que no final das contas eu estou falando que por mais que eu introduza com o me desculpe, ou me perdoe, que são coisas diferentes, ok? A gente faz muita confusão em relação a isso, mas me desculpe é se eu piso no seu pé sem querer. Me perdoe é se eu fiz alguma coisa contra você propositalmente, tá? Intencionalmente. Eu machuquei você, eu pequei contra você. Pecado é perdão. Esbarrei em você sem querer, desculpa. E eu estou dizendo isso porque a gente, numa tentativa de minimizar o pecado ou de tentar fugir da responsabilidade da culpa, a gente tenta lidar com os nossos pecados pedindo desculpa, porque a gente atenua o problema. E pior, a gente fala desculpa e desculpa se eu fiz mesmo. A pessoa está falando, olha, você me ofendeu desse jeito. Aí você fala, me desculpa se eu te deixei assim. Você minimiza ao quadrado o que você fez. Primeiro que é perdão. Segundo que você fala, se eu fiz, a pessoa está dizendo que você fez. Mas me perdoa se eu deixei você se sentir assim. Então, essa não é a maneira de lidarmos com culpa. Nós não devemos transferir a culpa, seja para circunstâncias ou para outras pessoas, ou para a criação que você teve. O verdadeiro arrependimento assume total responsabilidade pelo seu pecado. Um jeito, outro de transferir a culpa do nosso pecado é justificar o pecado. Nós podemos ter várias formas de justificar o pecado, como acabei de dizer, talvez uma doença, talvez uma circunstância, alguém te fechando no trânsito, talvez a falta de sono ou fome, ou outras pessoas. Nós devemos nos preocupar e cuidar muito com as várias maneiras pelas quais nós justificamos o nosso pecado ou transferimos a responsabilidade. Olha, eu não teria tido um caso extraconjugal se o meu marido não fosse assim, ou minha esposa não fosse assim. Eu não deveria ter dito isso, mas ela me provocou. Qualquer um teria feito o mesmo no meu lugar. Olha, eu sei que eu fiz errado, mas eu já sofri muito. Eu acho que eu mereço um pouco. Outro jeito de fazer isso, de transferir responsabilidade, é exagerando, ou, na verdade, insistindo que aquele que foi ofendido, que está te acusando, ele está exagerando. Olha, ok, o que eu fiz foi errado, mas eu acho que você está sendo muito sensível. Claro, eu provavelmente não deveria ter feito isso, mas lembra quando você fez tal coisa? Foi terrível. Então pare de apontar para mim. São muitas as formas que a gente faz isso. E desde o primeiro pai e primeira mãe, lá em Adão e Eva, nós vemos isso acontecendo. Eva botando a culpa na serpente. Na verdade, Adão botando culpa em Eva, Eva botando culpa na serpente. Na verdade, Adão nem colocou a culpa em Eva, no final das contas. Adão colocou a culpa em Deus, porque ele falou, é a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não estava aqui tranquilo, não teria comido do fruto. Então, quando o pecado nasce, é justamente quando as primeiras tentativas de fuga da responsabilidade acontecem, desde o jardim do Éden. Agora, por contraste, vamos voltar para o Salmo 51, olha como Davi
lida com essa tentação de fugir da responsabilidade ou de justificar o seu pecado. Salmo 51, agora vamos ler a continuação, do 3 ao 5. Olha como Davi fala. Pois eu reconheço a minha rebeldia. Não estou transferindo, não estou passando para ninguém, não estou justificando, eu reconheço a minha rebeldia. O meu pecado me persegue todo o tempo. E eu pequei contra ti, Deus, somente contra ti. Eu fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso tens razão no que dizes, e é justo em teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Aqui sim, a gente vê uma linguagem de alguém que tem um coração contrito, arrependido. Alguém que diz, sim, Senhor, eu fui maltratado, eu tive problemas, mas eu não reagi a essas situações como eu deveria. É o meu próprio pecado que é a razão pela qual eu estou infeliz hoje. Eu assumo total responsabilidade. Isso não é culpa do meu marido, da minha esposa, do meu vizinho, não é culpa da minha criação, não é culpa da minha fome, do tempo frio, da gripe que eu tô. Nada disso tem culpa. Eu assumo total responsabilidade. E o arrependimento começa onde termina a transferência de culpa. O arrependimento começa onde termina a nossa tentativa desesperada de justificação, de autojustificação. Ok, então a primeira coisa que a gente deve fazer para lidarmos com o arrependimento da maneira correta e assim lidarmos com a verdadeira culpa é pararmos de fazer transferência de culpa ou a justificação do pecado. A segunda coisa é a autocomiseração ou autopiedade, expresso com frases como eu realmente baguncei a minha vida. Eu fiz tudo de errado. Mas o verdadeiro arrependimento envolve tristeza pelo próprio pecado e pela ofensa que isso é ou representa em relação a Deus. Não as consequências que você tem sofrido por conta do seu pecado. E aí, meus irmãos, isso aqui é muito sério. E é muito importante. Porque Principalmente, quando estamos falando de pessoas que foram descobertas em seu pecado, é muito mais difícil você avaliar se a pessoa de fato está arrependida pela ofensa que aquilo representa diante de Deus, ou se ela está triste e envergonhada por como aquele pecado descoberto tem afetado a sua autoimagem, ou tem te gerado tristeza, ou tem te gerado uma série de malefícios. É muito difícil isso. Quando alguém não é descoberto, é muito mais fácil, porque a própria prova de arrependimento é a pessoa chegar até você e te contar algo que de outra forma ninguém saberia. Isso por si só, se colocar nessa situação de vergonha, de humilhação, já demonstra que a pessoa está arrependida. Tá? É uma demonstração. Agora, quando a pessoa é descoberta, por mais que ela chore, por mais que ela faça escândalo na sua frente, por mais que ela se coloque com um pano de sacos e cinzas na cabeça, não temos como saber se ela está sofrendo porque, de repente, magicamente, todo o peso do pecado cai sobre ela e ela entende o tamanho da ofensa que ela cometeu contra Deus, ou simplesmente porque ela está envergonhada, porque ela não queria que ninguém soubesse, porque agora ela está lidando com as consequências do mal que foi praticado por ela. Então é muito... E eu não estou dizendo que é difícil só para aqueles que estão fora. É difícil para a própria pessoa ter o discernimento se a tristeza que ela está sentindo é por conta das várias consequências que o pecado trouxe, ou se é por causa realmente de que ela ofendeu ao Senhor. E uma pergunta a ser feita é, ok, se você está tentando me convencer de que a sua tristeza e o seu arrependimento é verdadeiro e não é apenas um falso arrependimento de autocomiseração e autopiedade, porque você entendeu agora que a sua ofensa é grave em relação ao Senhor, por que só agora?
Essa é a pergunta. Você não sabia disso há um dia atrás, antes de ser descoberto? Mas agora você foi descoberto e de repente, magicamente, você percebeu o tamanho da ofensa contra Deus? Parece mais plausível de que você esteja sofrendo por vergonha. Por estar lidando agora com as consequências do pecado que você não estava lidando antes. Não estou dizendo que seja impossível alguém se arrepender quando é descoberto. O processo é só mais difícil. Tanto para as pessoas no exterior, que precisam sim avaliar os frutos do seu arrependimento, ok? Precisam sim, porque ninguém é ilha. Os nossos pecados afetam outras pessoas. Nós fazemos parte de uma igreja que Deus diz que ela é responsável por todos nós. Então a igreja precisa sim avaliar frutos de arrependimento, e por isso que tem esse nome. Não é raízes de arrependimento, é frutos. A raiz ninguém vê, o fruto a gente vê. Frutos precisam ser dados. Não é que é impossível, mas o processo se torna muito mais difícil. Portanto, sempre volto a esse tópico. Se existe algo a ser confessado, confesse. Se existe algo a que você precisa lidar e ninguém sabe, conte, fale, procure ajuda. Não espere ser descoberto, isso vai ser muito difícil para você mesmo avaliar o seu arrependimento e para outros também. Embora, de novo, não é que seja impossível, mas é muito, muito mais difícil. Okay? Então, o falso arrependimento é a tristeza pelas consequências do pecado e pelos problemas que o pecado lhe causou, mas não essencialmente, porque aquilo representa uma ofensa contra Deus. Davi, aqui, acabou de ofender Batseba, usar o seu poder real para ter um caso com ela, uma mulher casada. Ele prejudicou e depois matou Urias, mandou matar. Ele traiu a confiança do seu povo, porque ele abusou do poder que tinha sido conferido por Deus a ele, como um rei. Mas Davi, aqui no salmo que a gente leu, diz: Deus, eu pequei contra ti. E contra ti somente. Eu pequei, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. Agora, como ele pode dizer isso? E outra, aqui é um próprio exemplo de que, embora eu tenha falado, e eu acredito realmente nisso, que é difícil, mais difícil nós percebermos um verdadeiro arrependimento quando nós somos descobertos, Davi foi descoberto. Natan chegou para Davi e falou: Davi, tu és o homem. Nem precisou dar mais detalhes. Davi entendeu que Deus estava olhando e que Deus já tinha enviado um profeta que já sabia do que ele fez. Mas ainda assim, Davi consegue expressar o seu verdadeiro arrependimento. Porque nós não sabemos quanto tempo depois do que ele cometeu de fato. Porque o arrependimento, assim como a fé, não é uma coisa assim que você tem ou não tem, simplesmente. Tipo, se você tem, todo mundo tem igual. Se você não tem, ok, ninguém tem igual. Agora, o arrependimento é um processo. Ok, tem um momento que você não tem, um momento o Espírito Santo te concede, mas a partir dali, você cresce em arrependimento. Você cresce em fé. Você amadurece o arrependimento. Então, não sabemos quando exatamente começou o arrependimento e ele foi amadurecendo na vida de Davi. Na nossa vida, nós temos que lembrar disso. Nosso arrependimento é um processo. Inclusive, quando nós, em conselho, da igreja, precisamos avaliar alguém que está em pecado, nós não devemos avaliar se o pecado da pessoa ela está lidando com um arrependimento perfeito. Ela não vai ter isso aqui. Mas a gente precisa avaliar, a pessoa está no processo de arrependimento? Ainda não é totalmente maduro. Ainda tem uma série de coisas que a pessoa fala que a gente fala, putz, a pessoa não entendeu ainda direito o que ela fez. Mas a gente pode perceber pequenas sementes, pequenos frutos, pequenos indícios de que a pessoa de fato está lidando com o pecado da maneira como deve ser lidado. E um dos indícios é esse. Davi estava reconhecendo que a maldade do seu pecado
se devia porque ele pecou contra Deus e não contra Urias, e não contra Batseba, e não contra os pais dela, e não contra o povo, e não contra ele mesmo, mas ele pecou contra Deus. É isso que ele quer dizer aqui. Davi certamente não está dizendo que ele não pecou contra Urias ou Batseba, mas ele está dizendo que o seu pecado contra Deus, a quem ele deve literalmente tudo, foi fundamental, foi basilar para tudo que ele fez. Davi reconheceu que o seu pecado contra Deus foi a causa de todos os seus outros pecados contra as outras pessoas. Antes de Davi pecar contra Batseba, Urias, família, povo, ele pecou contra o seu Deus, e é isso que ele reconhece. Não é uma tristeza meramente pelas consequências, que ele nem sabia ainda quais seriam, a não ser a vergonha que ele já está ali diante de Natã, tendo aquela vergonha daquilo que ele fez, e Natã sabendo disso. Mas ele diz, o meu pecado é contra Deus. Você nunca quebra os 6 últimos mandamentos da lei, dos 10 mandamentos, sem ter quebrado primeiro os 4 primeiros. Isso é interessante. Fala-se, né, que as 2 tábuas da lei que Deus deu a Moisés, uma se referia, embora a Bíblia não fala sobre isso, né, mas a gente teoriza, que uma se referia a os 4 primeiros mandamentos, que é a tábua em relação do relacionamento do homem com Deus, e a segunda tábua, os 6 últimos mandamentos, que seriam os quebras do relacionamento uns com os outros, né? E aí o ponto é, independente de quantos mandamentos estiveram em cada tábua, isso não é o que importa é que a lei dos 10 mandamentos pode ser dividida dessa forma. Os 4 mandamentos direto no relacionamento com Deus e os outros que ditam o relacionamento com o nosso próximo. Não tem como a gente quebrar os 6 últimos sem ter quebrado primeiro os 4 primeiros. Nós primeiro precisamos idolatrar outras coisas, precisamos tomar outro Deus, a gente precisa fazer tudo isso antes de cometermos pecado contra outros. E isso Davi tinha reconhecido. Antes de pecar antes de matar, antes de adulterar, ele tinha primeiro estabelecido outros deuses para si. Quando nossos erros trazem problemas do mundo real sobre as nossas cabeças, nós clamamos, eu gostaria de não ter feito isso. Eu gostaria de poder voltar atrás e não ter cometido esse erro. Mas a nossa tristeza, muitas vezes, não é pela forma como ofendemos a Deus ou aos outros, mas pelos problemas que isso nos traz. Não estamos verdadeiramente preocupados com o pecado, se as consequências magicamente desaparecerem. Voltamos ao comportamento errado. E isso tem acontecido com frequência. Pessoas são encontradas no erro, são convencidas de que verdadeiramente se arrependeram, mas quando a notícia começa a passar, quando as consequências começam a passar, então a pessoa volta à mesma prática, demonstrando que ela nunca se arrependeu verdadeiramente, mas apenas estava aparentemente arrependida por conta das consequências. A hora que as consequências acabaram, eu volto ao ato. Isso prova que o aparente arrependimento, na verdade, era apenas autopiedade, autocomiseração. A autopiedade parece arrependimento, mas na verdade é uma autoabsorção. É a essência do pecado. Somente se você perceber que quebrou a lei de Deus, que você ofendeu a Deus, desonrou a Deus, entristeceu a Deus, você vai poder começar a odiar o pecado e abandonar o pecado. O pecado deve ser mais odiado que as suas consequências. E isso é impossível para aqueles que não se arrependem verdadeiramente. Porque sempre as consequências parecerão piores do que o próprio pecado em si. E aqui está a linguagem de um coração arrependido. Davi dizendo, Senhor, eu estou triste por conta das consequências do meu... Eu não estou triste por conta das consequências, mas pelo erro que eu fiz, por quem eu ofendi. Eu prejudiquei outros, eu prejudiquei o meu povo, eu prejudiquei a muita gente, mas antes de tudo, eu ofendi o Senhor. O arrependimento, então, começa onde termina a autopiedade, a autocomiseração. Então, em primeiro lugar, falamos que o arrependimento começa quando termina a nossa transferência de culpa, a nossa justificação. Em segundo lugar,
o arrependimento começa quando termina a nossa autopiedade. Em terceiro lugar, aquilo que devemos parar de fazer, autoflagelação. Ou seja, a pessoa está cheia de autoaversão. A pessoa chora intensamente, a pessoa chora alto, a pessoa faz escândalo. Os ouvintes, os presentes se sentem compelidos a dizer para a pessoa que ela não é tão ruim assim, que ela não é tão culpada assim. E esse é o objetivo da autoflagelação. A pessoa tenta impressionar outros, até mesmo a Deus, a tal ponto de outros e mesmo Deus não acusá-la. Porque afinal de contas, eu estou demonstrando tanto arrependimento que eu deixo você constrangido de dizer que de fato o que eu fiz foi errado. Porque, cara, eu estou me humilhando diante de você. Cara, eu estou jogando cinzas na minha cara. Como é que você vai lá e vai dizer, não, você está errado mesmo que você fez? Não. Às vezes a gente tenta convencer a Deus ou a nós mesmos de que fomos perdoados pelo tanto que a gente chora. Se a gente chora muito, a gente diz, não, então parece que a gente paga. Parece que a gente paga o erro. Isso não só em relação a Deus, às vezes uns com os outros. Talvez pessoas que são pegas em flagrante ou fizeram alguma coisa muito errada, o nível da demonstração que ela sente da tristeza e de remorso, de choro e de desespero, parece que é a maneira de a gente tentar convencer o outro de que, na verdade, devemos ser perdoados. A lógica interna é mais ou menos assim: se eu me bater o suficiente, isso vai expiar o meu pecado. Ninguém vai ter que exigir mais nada de mim. Afinal de contas, olha o tamanho da minha tristeza. O uso da contrição que odeia a si mesmo, né? Pessoas que falam, eu me odeio, para expiar o pecado, o uso desse sistema rejeita o perdão de Deus. Porque na verdade ele está dizendo, Deus, eu vou lidar com o meu pecado. Não o Senhor. Uma negação orgulhosa de que você fez algo errado. E tudo isso, na verdade, é mais uma forma de justiça própria. A recepção do perdão de Deus é simples. Arrependa-se e peça misericórdia. Mas muitas vezes a maioria das pessoas nunca experimentam essa graça, porque não se arrependem de verdade. O verdadeiro arrependimento, ele começa onde a negação acaba. Onde a gente não diz mais, olha, nada realmente aconteceu. Não foi tudo isso, ou a culpa foi de outro. O verdadeiro arrependimento começa onde a transferência de culpa não existe, ou onde acaba. O arrependimento começa quando a autopiedade acaba, quando a autoflagelação acaba. Mas tudo isso são coisas que a gente precisa deixar de fazer. Ok? São 3 coisas que a gente precisa deixar de fazer. Agora, quais são 2 que a gente precisa começar a fazer? E aí, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora em Provérbios. Provérbios capítulo 28. Versículo 13. A palavra de Deus diz assim, Provérbios 28, 13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Até aqui. Então, confessar é admitir de forma plena e clara o que você fez de errado. Sem desculpa, sem justificação, sem qualificação, sem minimizar, sem relativizar. É assumir total responsabilidade. Mas, Provérbios 28, 13, segue em frente e diz que não basta confessar ou admitir o pecado. Você também deve abandoná-lo. Ele diz, quem os confessa e os abandona, recebe misericórdia. Ou seja, abandonar é renunciar completamente o comportamento pecaminoso. Tanto na atitude do coração, quanto na prática. O falso arrependimento é apenas um sentimento. Mas o verdadeiro arrependimento oferece uma mudança de comportamento. E é por isso que eu insisto que a gente deve sim avaliar frutos de arrependimento.
Ninguém deve dizer, olha, eu me arrependi de verdade. Você precisa acreditar em mim. Olha como eu estou chorando, olha como eu estou triste. Não, isso não significa nada. O arrependimento só começa a ser visível para os outros quando os seus frutos começam a aparecer. E fruto tem a ver com mudança. Não estou dizendo que você... Vou pegar a ira, por exemplo, tá? Que é uma coisa difícil de a gente lidar. Não estou dizendo que alguém que se arrependeu da ira nunca mais vai se irar. Se fosse assim, se o arrependimento fosse perfeito, então a gente pediria perdão para Deus uma vez só por cada tipo de pecado. Porque se eu me arrependi de verdade, eu nunca vou cometer de novo. Então, eu peco uma vez em cada área. Porque eu me arrependi e acabou. Mas lembra, o arrependimento é um processo. Às vezes eu tenho que me arrepender porque eu não estou me arrependendo como eu deveria. Isso é verdade. Agora, dentro desse processo do arrependimento, que envolve sim abandonar o pecado, não quer dizer que é de uma vez por todas. Ou perfeitamente. Mas aos poucos eu começo a perceber mudança. Mas meu marido diz que se arrependeu, mas ele continua fazendo. Mas existe alguma coisa diferente? Existe algum planejamento? Existe alguma importância que é dada para o assunto? A pessoa planeja, a pessoa se autoavalia, a pessoa procurou ajuda, a pessoa está fazendo alguma coisa sobre aquilo. Isso são indícios de arrependimento. Não, a pessoa nunca fez nada. A pessoa continua com o mesmo comportamento, se repete todos os dias da mesma maneira. Ela não se planeja, isso não atormenta ela não escreve, ela não coloca no calendário, ela não busca ajuda. Entendeu? O ponto não é que só é verdadeiramente arrependido aquele que abandonou perfeitamente. Não. Não é isso que acontece. Mas aquele que está em processo de abandono. E em processo de abandono eu não estou querendo aqui ser conivente em relação ao pecado e dizer para você que você está lidando com o pecado já há muito tempo, fique confortável nesse seu processo de abandono. Não. A Bíblia diz que o abandono tem que ser radical. Jesus fala que se teu olho te faz pecar, você arranca fora. É amputação radical. Mas o processo que é a amputação radical é um processo. O processo inteiro precisa ser radical. Mas não é que você vai fazer isso de uma vez por todas. E óbvio que não é literal. Se você arrancar um olho, você vai continuar tendo mesmos pecados, porque o problema que Jesus está apontando ali é o coração. E o coração, se a gente arrancar, a gente está morto. A questão é que só Deus pode arrancar o nosso coração velho e dar um coração novo. Essa é a proposta de Jesus ali. Mas é um processo. Abandonar o pecado é um processo, mas é um processo que todo ele é radical. Deu para entender? O falso arrependimento é apenas um sentimento, mas o verdadeiro arrependimento é uma mudança de comportamento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa começar a fazer. A gente precisa parar de se justificar, a gente precisa parar de nos autoflagelar, a gente precisa parar de ter autopiedade, de transferir culpa. Agora, a gente precisa começar a fazer o quê? A gente precisa começar a mudar comportamentos. Segunda coisa, ou, na verdade, duas coisas, né? A primeira é confessar e a segunda é mudar. Duas coisas que a gente precisa começar a fazer. Confessar o pecado e mudar. Agora, uma coisa para receber. Tá? Eu falei que eram 3 para parar, 2 para começar a fazer e 1 para receber. A gente precisa finalmente receber. Depois do arrependimento, deve vir o regozijo, a alegria de se ver livre através das misericórdias de Deus. O arrependimento sem alegria leva só ao desespero. O arrependimento sem alegria, na verdade, não é nem arrependimento, é remorso. É aquilo que faz Judas a se enforcar depois que percebeu que traiu Jesus. É diferente de Pedro, que ao perceber o que ele fez, ao negar Jesus, mesmo tendo chamado Jesus de mentiroso, porque ele disse que não faria, mas é um arrependimento que leva ele a um relacionamento mais intenso com Cristo, a um relacionamento de alegria com o seu Salvador.
Provérbios 28:13 diz que o arrependimento envolve uma terceira ação, a saber, a recepção e a aceitação voluntária da misericórdia gratuita de Deus. Olha só, vou ler de novo o versículo 13. Quem oculta seus pecados não prospera, mas quem confessa, primeira coisa, e abandona, segunda coisa. Qual é a terceira coisa? Recebe misericórdia. Se apropria da misericórdia. Diz ao seu coraçãozinho orgulhoso e enganoso, o coraçãozinho, você acha que você não se sente perdoado? Deus está dizendo que te perdoou, mas você acha que tem direito de não se perdoar? Meu filho, entende. Quem confessa e deixa, recebe misericórdia. É Deus quem diz que dá ou não misericórdia. E Deus está dizendo que aquele que confessa e deixa, recebe misericórdia. Acabou. Você não precisa se sentir perdoado. Você foi perdoado. Alguém que diante do juiz cometeu um crime. E o juiz fala assim, olha, você está perdoado? Alguém veio aqui, pagou sua fiança, pode ir embora. Não importa se você se sinta perdoado ou não. Você está livre, você não está preso. E o próprio caminhar nas ruas livre vai te convencer de que você não está preso. A alegria que provém do Espírito em nosso coração nos convencerá de que de fato fomos perdoados. O falso arrependimento demanda que o perdão seja merecido ou conquistado. Por isso, muitas pessoas dizem que não conseguem se perdoar ou se sentirem perdoadas, porque o que elas estão dizendo de fato é que eu ainda não paguei. Eu ainda acho que não passou o tempo suficiente para eu me sentir perdoado. Ainda é recente demais. Eu ainda não fiz por onde. Eu ainda não restituí tudo que eu deveria. Logo, eu ainda não me sinto perdoado. Ou seja, é uma tentativa eterna de buscar a justificação através da santificação. E, meus irmãos, como isso é sério. Ao invertermos a ordem, nós acabamos com o Evangelho. Qual é o processo natural? Somos justificados e, portanto, estamos no processo de santificação. O que o processo de religiosidade faz? Eu tento convencer-me, ou na verdade eu tento convencer-me, não. Eu tento alcançar a justificação pela minha santificação. Percebeu a ordem invertida? A ordem do Evangelho é eu sou justificado. E, portanto, agora eu começo a ser santificado. Mas a gente faz o quê? Tenta se santificar para conseguir ser justificado. Mudar essa ordem é acabar com o Evangelho, é pregar um outro Evangelho. Em resumo, o arrependimento começa quando a transferência de culpa, quando a autopiedade, o desespero hipócrita terminam. E começa quando ocorre a confissão, o abandono do pecado e a aceitação da graça gratuita de Deus, da misericórdia de Deus, quando há a recepção daquilo que Deus fez em nosso favor. Essa é a maneira de nós lidarmos com a nossa culpa antes de lidarmos com a culpa do outro. Ok? Se nós não aprendermos a lidar assim, com as nossas ofensas em relação a Deus e ao nosso próximo, nós não seremos capazes de lidar com as ofensas dos outros em relação a nós mesmos. Ok, até aqui, alguma pergunta? Alguém gostaria de colaborar, contando alguma coisa, compartilhando alguma experiência ou qualquer coisa nesse sentido? Vou esperar um minutinho aí para vocês pensarem, senão eu já começo no próximo capítulo. É radical, assim, por que eu usei a palavra radical? Porque eu não queria trazer a impressão de que a gente pode usar da justificativa de que o arrependimento é um processo para eu não mudar, para eu cozinhar em banho-maria, né? Deixar as coisas, eu estou no meu processo. Aí alguém fala assim, cara, você continua me ofendendo. Não, mas eu estou no meu processo, calma.
Cara, mas eu não vejo você se planejando, eu não vejo você procurando ajuda, eu não vejo nada, não vejo você fazendo nada. Mas você está falando que é um processo, mas um processo exige algum caminhar, algum avanço. Mas parece que ou há retrocesso ou você está parado no mesmo lugar. Então, e aí quando eu lembrei, né, do que Jesus falou, né, de se teu olho te faz pecar, arranque, se tua mão te faz pecar, arranque, jogue fora, ele está dizendo da nossa disposição em lutar contra o pecado de maneira radical. Então, ou seja, o processo de arrependimento que é verdadeiro, que é um processo mesmo, eu preciso lidar com ele de maneira radical. Eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance o tempo todo para abandonar o pecado. Mas eu sei que eu vou lidar com o pecado até Jesus voltar. Mas eu não vou usar isso como desculpa para falar assim, não, eu estou no meu processo. Calma, uma hora eu vou chegar lá. Não. O que eu posso fazer? O meu máximo agora. Não o meu máximo, né? Como é que eu posso buscar os recursos na graça de Deus agora para lidar com esse pecado agora? Para mortificar os efeitos do corpo, Paulo diz. Agora, mortificar é matar. Só que eu sei que vai ser um processo. Alguns pecados a gente vai lidar de fato. E a gente não vai repeti-los mais. Mas o arrependimento como um todo é um processo. Como a fé como um todo é um processo na nossa vida. A gente amadurece na nossa fé. A gente amadurece no nosso arrependimento. Tem coisas que a gente começa a ser mais sensível, mais rápido. Antigamente a gente demorava para perceber que pecou. Talvez agora, depois de um tempo caminhando com Jesus, você consegue perceber mais rápido que está errado. Você consegue lidar de maneira mais contundente. Você tem formas de lidar com o pecado mais efetivas. Isso é um processo de amadurecimento. Entendeu? Então, eu trabalhei essa questão do radical para não dar essa ideia de que a gente pode, ser desleixado. Respondeu? Mais alguém, irmãos? Seja pergunta ou colaboração? Eu espero um pouquinho, porque às vezes falta coragem, né? A pessoa fica lá, será que eu falo, não falo? E vira e mexe, depois da aula eu descubro que tinha gente que queria falar alguma coisa e não falou porque estava com medo de atrapalhar. Então, por favor, se eu estou dando esse espaço é para você falar mesmo. Porque a sua dúvida ou a sua colaboração pode ser importante para outra pessoa também. O pecado perdoa o erro que ele fez. Não entendi. O pecado é perdoado pelo erro que ele fez. O pecado é perdoado pelo erro que ele fez? O pecado é perdoado por Jesus, isso. É o presente que Jesus concede. Agora, a maneira de recebermos esse presente é através do arrependimento e fé, né? Mas arrependimento e fé é o canudinho, tá? Isso é importante. Aquilo que mata a nossa sede é a água. Só que a maneira como eu usufruo da água, experimento da água que está dentro dessa garrafa é através de um canudo. Mas não é o canudo que mata a minha sede, entendeu? Então, na Bíblia, o que mata a nossa sede existencial é a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça. Agora, mediante a fé. É o canudo através do qual a graça passa. Fé e arrependimento. Não existe maneira de eu me apropriar da graça sem o canudo, sem fé e arrependimento. Ok? Mas não é verdadeiro que eu sou salvo pela minha fé. Eu sou salvo pela graça mediante a fé. Pela graça mediante o arrependimento. Do contrário, é você fazer como alguém que... Vamos supor que você está recebendo uma visita na sua casa, aí você faz um jantar muito gostoso, aí a pessoa come o seu jantar e fala, nossa, que boca, hein? Estou impressionado com a minha boca. Olha o que eu comi, eu estou... Parabéns a mim mesmo. Eu sei que as pessoas falam isso de brincadeira, mas o ponto é que é uma ofensa. O que deve ser valorizado é a comida que foi colocada à mesa, e não a sua habilidade em comer. Né? E quando a gente fica vangloriando-se da nossa fé e do nosso arrependimento, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está pegando a comida e falando assim, isso aqui não importa, eu estou impressionado, olha como que eu como. Né?
É mais ou menos a mesma coisa. Mais alguém? Dou-lhe uma. Ok, capítulo 10. Agora ele vai para uma parte bem prática do livro, que ele fala, ok, já aprendemos a lidar com a nossa culpa, agora vamos começar a lidar com a culpa do outro. Tá? E aí ele vai falar das partes internas do perdão, alguns elementos, e aí depois ele começa a trazer vários pequenos hábitos de como a gente pode melhorar no perdão como processo. Então, partes internas do perdão. O perdão de coração inclui algumas coisas como identificar-se com o ofensor, pagar interiormente a dívida e desejar o bem para o ofensor. 3 partes internas do perdão. Tá? É difícil, mas é necessário. Para evitar que você se torne alguém que nunca gostaria de ser, nós precisamos perceber como que a Bíblia diz que deveríamos ser nessas partes internas do perdão. Primeiro, identificar-se com o ofensor. Tem um filme interessante. Na verdade, eu nunca nem assisti esse filme. O Keller que fala desse filme e eu fico interessado em assistir, mas acabei nunca assistindo. Acho que ele não fala nesse livro, é no outro livro que ele fala. Aconteceu um crime e aí teve um detetive que ele tinha que investigar aquele crime e aí o filme todo passa por ele investigando, se não me engano, 12 suspeitos. E ele vai investigando e cada hora parece que é um que cometeu o assassinato. E aí no final do filme, ele descobre que são todos. Então as dicas que o filme vai dando de que parece que foi esse, não, parece que foi aquele, parece que foi aquele outro, no final do filme ele descobre que todos mataram em conjunto. Né? Que no final das contas todos são culpados. E a ideia aqui de identificar-se com o ofensor é lembrar que na trama da nossa história não existe esse negócio de que um é culpado e o resto é inocente, que na verdade todos somos culpados. Na verdade todos nós cometemos o crime. Talvez crimes diferentes, coisas diferentes, mas todos nós somos culpados. E não só isso, todos nós temos a capacidade para o mesmo crime que alguém cometeu contra nós, só que se não o cometemos ainda, foi somente por conta da graça de Deus nos limitando e restringindo em nossa maldade. Então, isso nos leva a ser mais capazes, essa doutrina do pecado, nos leva a ser mais capazes de nos identificar com o ofensor, de não fazer aquilo que Miroslav Volf falava, que quando eu não perdoo, eu estou excluindo o outro da comunidade dos seres humanos, enquanto eu me excluo da comunidade dos pecadores. Entendeu? A nossa falta de perdão é eu excluo o outro da comunidade dos seres humanos, que ele é um demônio agora, e eu me excluo da comunidade dos pecadores. Toda vez que a gente não perdoa, é isso que a gente faz. Então, primeiro precisamos nos identificar. Mas a gente, ao contrário de identificar, o que a gente costuma fazer? A gente costuma fazer caricatura daqueles que nos ofendem. O que é uma caricatura? É quando você vai fazer a caricatura de alguém, você retrata a pessoa, mas você exagera em alguma característica. Isso é uma caricatura. O que nós fazemos com as pessoas? Nós distorcemos as pessoas. Nós pegamos aquele defeito e ampliamos. Nós identificamos a pessoa toda como aquilo. Então, se alguém mentiu para você, você diz, você mentiu porque você é apenas uma mentirosa. É isso que você faz. A sua vida é uma mentira. Mas se você for pego mentindo, você diz, olha, eu menti, mas é complicado. Assim, as coisas eram complicadas, você precisa entender que você não trata da mesma maneira. O outro não, você é um mentiroso mesmo, sua vida é uma mentira inteira. Agora, eu é que sim, as coisas foram complicadas, você tem que entender que estava com medo. Eu menti, mas eu sou uma boa pessoa. Mas se o outro mentiu, é o demônio. Então, quando os seus erros fazem você pensar em si mesmo como um ser humano apenas complexo,
mas quando o outro mente para você, ele é apenas um vilão, isso é uma maneira simplista e que não visa identificar-se com o outro. A pessoa de quem você está com raiva por mentir foi reduzida apenas a uma mente mentirosa, apenas a uma mentira. Um mecanismo de autojustificação que se apodera do que está errado e diz: eu nunca faria algo assim. E as coisas que a gente mais tem dificuldade em perdoar são coisas que a gente diz: eu nunca faria algo assim. Por quê? Eu nunca faria algo assim está mostrando que você não está se identificando com a pessoa. É ou não é que a gente tem muito mais facilidade em ser misericordioso com os outros naquilo que os outros falham como nós? Quando outras pessoas têm a mesma dificuldade que a gente costuma ser mais misericordioso. Mas experimenta outra pessoa falhar numa área que é meu ponto forte. Ah, meu filho, eu passo por cima. Porque como é possível você pecar nisso? Olha eu. Ah, você não consegue acordar cedo, você é um preguiçoso. Eu acordo todo dia 3 da manhã. 3. Ah, você é pobre porque você não trabalha, porque você não tem o que eu tenho. Sabe, você tem que... Eu não consigo lidar com gente assim. Mas porque a gente está sempre pegando o ponto fraco do outro e comparando com o nosso. E fala assim, ó, não, se você é assim é porque né, não tem nem misericórdia para sua vida. Agora, se a outra pessoa tem a mesma idade que a gente, pô, gente, quem sou eu para julgar? Não. Quem sou eu para julgar? Porque a gente não se identifica. A gente tem uma compreensão errada de nós mesmos e da nossa capacidade. Lembra, eu preguei um tempo atrás sobre isso, tem uma música interessante do Sufjan Stevens, acho que é assim que fala. Ele tem uma música, na época que saiu um assassinato nos Estados Unidos de um maníaco, né, que matou um monte de gente em série, e ele escondia os corpos das crianças que ele matava embaixo do assoalho da sua casa. Acho que era... Como é que era o nome? O Caio sabe. Isso, esse mesmo. O Caio sempre sabe dessas coisas. E aí aí saiu na mídia e ficou todo aquele negócio e tal. Aí esse cara fez essa música. E na música ele vai retratando esse cara, né, esse assassino e tal, mostrando uma coisa odiosa e tal. E todo mundo está acompanhando bem a música. Mas chega no final da música, ele diz assim: e no final das contas, eu não sou em nada melhor do que ele. Basta você olhar para debaixo dos assoalhos da minha vida e você vai perceber. E aí todo mundo, a crítica, né, ficou, uou, como assim? Estava acompanhando bem a música. Quando a música estava criticando só o outro, eu estava levando legal. Mas de repente você fala, e nos meus melhores dias, eu não sou melhor do que esse cara? Basta você olhar debaixo dos assoalhos da minha vida. Pô, peraí, agora eu não acompanho mais muito não. Porque a gente tem uma visão errada da nossa capacidade para o mal. E que o tempo todo Deus está restringindo a nossa maldade. Mas nós somos tão pecadores. Quanto? Mas por a gente não perceber isso, a gente não consegue nos identificar com aqueles que pecam contra nós. Desprezar o agressor parece uma pequena vitória contra ele, mas só leva à justiça própria. E a justiça própria sempre é mortal. Aí o Tim Keller cita um autor, Lewis Smedes, que ele escreve o seguinte: o ressentimento é agridoce. Se não apreciássemos isso, nós o deixaríamos ir. Que tipo de recompensas nós obtemos com o ressentimento? Primeiro, ele faz com que nós nos sintamos superiores às pessoas de quem nós temos nos ressentido. Além disso, apreciamos, de certa forma, o sentimento de mágoa que a memória desperta. Sentimos-nos nobres e dignos como uma pessoa decente que foi injustamente ferida. Os ressentimentos têm um duplo propósito. Causam-nos uma dor preciosa. Interessante, né? Dor preciosa. E dão-nos a oportunidade de nos justificar. Isso, no entanto, nos deprime, nos rouba a gratidão e se infiltra em outros relacionamentos. Então esse autor está dizendo assim que o ressentimento é algo que no fundo nós gostamos.
Porque parece que nos justifica. Porque parece que nos eleva. Porque nós nos sentimos superiores. O ressentimento sempre nos faz sentir moralmente melhores do que outros. Do que o ofensor, né? O que, por sua vez, torna mais difícil abandonar o ressentimento. Porque, perceba, o ressentimento me faz me sentir melhor. Só que uma vez que eu me sinto melhor, eu estou mais longe de me identificar com o ofensor. Então eu estou cada vez mais distante de poder perdoá-lo. Se você não perceber que também é um pecador que precisa de graça, seu ressentimento irá distorcê-lo, irá contaminá-lo, irá feri-lo. Por isso que Miroslav Volf, de novo, cita que quando eu não perdoo, eu excluo o outro da comunidade dos seres humanos. Assim como eu me excluo da comunidade dos pecadores. Se você quiser perdoar, então, você tem que se identificar em primeiro lugar. Você deve perceber que é pecador e que o outro é um co-ser humano com você. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu não preciso apenas me identificar. E sabe o que é interessante? Deixa eu fazer uma pausa aqui. Todos esses elementos de perdão a gente percebe plenamente em Jesus. Sabe por que era necessário que Deus se fizesse homem? Porque ele precisava se identificar conosco. Embora nunca tenha pecado, o autor de Hebreus faz questão de enfatizar isso. Ele se tornou homem porque ele queria passar por todas as tentações. Por isso que temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Porque em Cristo ele foi tentado em tudo. Porque ele se identificou conosco. Isso que encarnação significa. Ele se colocou no nosso lugar. E ele fez isso para nos perdoar. Nós não podemos perdoar o outro enquanto não nos colocarmos no lugar do outro. Enquanto nós não nos identificarmos com o outro. Enquanto não andarmos nos seus sapatos. Ok, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pagar a dívida. Assumir o custo ao invés de fazer o outro pagar. Perdão é sempre caro para quem perdoa. Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque a gente acha que vai ser barato. Que a gente acha que tem que ser fácil. E é justamente pela ideia de que a gente acha que tem que ser fácil é que a gente tem tanta dificuldade. Porque perdão não é para ser fácil. Perdão significa que eu estou assumindo a sua dívida. Que eu estou pagando eu mesmo aquilo que você me deve. E embora perdoar seja caro e difícil, perdoar supera muito os custos. Os benefícios de perdoar superam muito os custos de perdoar. Pelo menos dentro do seu coração, na melhor das hipóteses, na restauração do relacionamento, no testemunho do poder do Evangelho. Existem benefícios em perdoar, que são maiores do que os custos que nós temos. Da mesma maneira, o Evangelho nos demonstra isso. Cristo não apenas do céu disse assim, olha, quer saber, gente, vamos fingir que nada aconteceu, está todo mundo perdoado, vamos para casa. Não, ele se identificou, ele veio aqui e ele assumiu o ônus da culpa. Ele recebeu sobre si o castigo pelo nosso pecado e só assim ele pôde perdoar. Se ele chegasse aqui e falasse assim, olha, gente, eu vim aqui, me identifiquei com vocês, mas agora vocês vão pagar por tudo que vocês fizeram. Não tem perdão. E perdoar, de novo, não tem nada a ver com merecimento. Porque senão não é perdão, é salário. Aquilo que a gente recebe por merecimento é salário. Perdão exige, pressupõe não merecimento. Então se alguém fala assim, eu não vou perdoar porque a tal pessoa não merece meu perdão, mas é claro que não merece. O perdão pressupõe não merecimento. Entendeu? Então, Jesus vem e ele se identifica, mas ele também paga a dívida. E aí o Tim Keller cita um pequeno ensaio sobre perdão de um cara chamado Dan Hamilton, que ele descreve como ele e sua noiva se perdoaram ao longo do tempo, após um doloroso rompimento. Ele descreve como, embora o perdão possa ser concedido a alguém no momento, ainda é um processo interior para quem perdoa. E que esse processo interior pode levar algum tempo. Abre aspas, ele diz assim, o perdão
pode ser como comprar um presente caro para alguém a crédito. O presente é recebido em um momento. Quando você diz para a pessoa, eu te perdoo, e aproveite a partir daí. Mas o doador do presente continuará pagando sem ser visto até que toda a dívida seja paga. Eu comprei um presente para você. Comprei um carro para você. Parcelei em 600 milhões de vezes. Você vai aproveitar o carro agora. Você vai sair dirigindo com o carro que eu te dei. Mas todo mês eu vou estar pagando isso ainda. Ele está dizendo assim, o perdão é um presente que eu ofereço e a pessoa recebe na hora e começa a aproveitar dos benefícios imediatamente. Mas muitas vezes eu vou pagar por um bom tempo. Talvez o preço foi caro demais para eu pagar, eu tive que parcelar. Mas você já está usufruindo do perdão. Todos os benefícios do perdão estão com você. Mas eu vou continuar pagando por um tempo. É isso que ele está querendo dizer. E ele diz assim, continua dizendo, né? Na verdade, continua dizendo não. A maneira como ele diz isso é dessa forma. Era uma vez, e eu estava noivo de uma jovem que mudou de ideia. Eu a perdoei, mas apenas em pequenas quantias ao longo de um ano. Essas pequenas quantias de perdão eram dadas sempre que eu falava com ela e me abstinha de relembrar o passado. Sempre que eu a via com outro homem, quando eu tive que renunciar ao ciúme e autocomiseração, quando eu orei por ela enquanto ela mudava de homens constantemente, quando eu a elogiei e reconheci o seu valor, embora, na verdade, eu quisesse destruir a sua reputação. Esses eram pequenos pagamentos, parcelas, mas ela nunca os viu. Ela nunca viu as parcelas, ela recebeu o presente todo. E os seus próprios pagamentos, aquilo que ela tinha que fazer para perdoá-lo, não eram vistos por mim. Mas eu sei que ela me perdoou. O perdão é mais do que uma questão de recusar ou odiar alguém. É também uma questão de escolher demonstrar amor e aceitação ao ofensor. Perdão, portanto, diz ele, é lidar também com as nossas emoções, negando a nós mesmos os prazeres sombrios de desabafar as nossas emoções ou acariciá-las em nossas mentes. A dor é consequência do pecado, não há maneira fácil de lidar com ela. Achei muito interessante esse relato aqui. Ele está dizendo, cara, o perdão é difícil, é doloroso. Muitas vezes ele é conquistado por meio de parcelas, ele é dado imediatamente, mas eu vou sofrer por um tempo ainda, porque eu estou assumindo o ônus. Se alguém me deve R$1 milhão, eu digo, está perdoado, não precisa me pagar, esse R$1 milhão não vai para minha conta. Eu tenho que lidar com a ausência desses R$1 milhão, e isso vai... Talvez eu vou lidar com isso por um bom tempo. Porque esses R$1 milhão que você me devia, talvez é que eu usaria para pagar outras dívidas. Talvez eu usaria para me alimentar. E te perdoar significa que talvez eu não tenha comida em casa. Entende a ilustração, né? Existe um custo que pode ser parcelado, que pode ser vivido por algum tempo. E aí eu acho que isso é interessante, porque a gente nunca deve chegar para alguém que foi ofendido e dizer assim, olha, você perdoou, não perdoou? Do que está sofrendo ainda? Gente, a gente entendeu errado o que significa perdoar. Perdoar é justamente a dívida que você devia, eu estou assumindo toda ela. O sofrimento, a angústia, tudo que você me causou, eu estou absorvendo. A gente não deveria julgar e condenar, a gente deveria estar lá para tentar ajudar no que for possível. Restituir o que for possível. Não dizer assim, se perdoou, para que está sofrendo ainda? Isso é muito comum, principalmente em relação de marido e mulher, principalmente quando há traição. Às vezes, quando a traição, por exemplo, é parte do marido. Ele fala assim, ela disse que me perdoou, mas aí fica lá chorando pelos cantos, etc. Ô, meu filho, acorda. Ter te perdoado é uma coisa, mas ela está assumindo todo o custo que você levou para ela.
Ela está sofrendo a dor legítima e até necessária do que foi feito. Então, a gente não pode confundir as coisas. Então, primeiro, envolve identificar-se com o ofensor. Segundo, envolve assumir a dívida, assumir o custo, ainda que você tenha que pagar isso parcelado. Você oferece sempre imediatamente, não me entenda errado. O perdão você oferece imediatamente, mas você vai lidar com isso, às vezes, por um bom tempo. E aí ele dá uma pausa aqui antes de falar do terceiro elemento do perdão, que eu acho muito interessante. Ele fala maus entendimentos, assim como esse que eu acabei de dizer, maus entendimentos comuns sobre o perdão. O primeiro deles é justificativa. Então, uma desculpa, uma justificativa, elimina a necessidade do perdão. Então eu vou lá, fiz alguma coisa errada com você, mas eu vou lá e justifico. É como se eu estivesse tentando eliminar a necessidade do perdão porque eu justifiquei. Não. E por vezes os ofensores foram confrontados e deram uma boa explicação das razões das suas ações para que de alguma forma eles pudessem ser aceitos por isso. Mas isso não é perdão. Perdão começa por assumir que houve uma dívida real e não que a dívida, na verdade, nunca existiu. Ok. Segundo mau entendimento sobre perdão. Perdão não é negar ou encobrir. Perdoar não é fingir que pecado não é pecado. Não é negação de que isso não aconteceu. Na verdade, o perdão começa com a avaliação completa da dívida e do custo. Esse negócio de falar assim, você fez alguma coisa contra mim? Não, não foi nada. Não, deixa pra lá. Não, nem aconteceu. Não. Perdão passa por nomear a dívida. O preço não pode ser pago, a menos que ele seja calculado. Alguém chegar para você e falar assim, olha, eu estou te devendo aí, não sei o quê. Eu falo, não está me devendo nada, não. Não. Se você continuar dizendo que não estou devendo nada, não, eu não tenho como te pagar. Entendeu? Porque eu preciso ter a dívida nomeada. Você não tem como assumir o custo da dívida que a pessoa tem se você não nomeá-la, porque você não sabe o quanto que aquela pessoa deve. Então precisa ser nomeado. Terceiro mal entendimento. Perdoar não é abster-se, não é apenas abster-se de vingança ativa. Muitos dizem assim, né? Eu perdoo. Sim, mas eu não posso esquecer. O que a pessoa está querendo dizer? Eu perdoo, eu não vou acabar com a sua vida agora, mas eu não vou esquecer disso. Muitas vezes significa, olha, eu não vou tentar prejudicar você agora, mas eu vou tratá-lo com frieza, eu vou torcer para que você fale, porque você ainda me deve. Esse é o ponto. Eu não esqueci que você me deve. Eu não vou acabar com a sua raça agora. Mas as coisas não vão ser iguais. Em suma, você se recusa a fazer os pagamentos internos. Em vez disso, você espera que coisas ruins aconteçam à pessoa até sentir que ela pagou. Ontem eu vi um vídeo muito engraçado do Neto, o craque Neto. Ele estava falando do Palmeiras, né? Na época que parece que ele jogou no Palmeiras. E ele estava falando assim, não, porque o Palmeiras foi importante para mim. O Palmeiras foi importante para mim. Né? Me ajudou em tal época, não sei o quê. Então falar que eu odeio o Palmeiras? Não, eu não odeio o Palmeiras. Mas se vocês soubessem o que o Palmeiras me fez... Aí ele começa a falar um monte de coisa. E aí termina o vídeo assim, eu odeio o Palmeiras. Tipo, é exatamente essa contradição que a gente faz, né? A gente fala assim, não, eu perdoo, eu não esqueço. Mas aí se dá corda, porque a pessoa fez isso, não sei o quê. No final das contas a gente está falando, eu não perdoo coisa nenhuma. Entendeu? Não, eu não odeio o Palmeiras. Não, mas eu odeio. É o que a gente faz. Então vingança não é apenas abster-se de uma vingança ativa, mas continuar remoendo isso ou torcendo para a pessoa cair no próximo bueiro que tiver na rua. Também é um erro pensar que perdão é suspensão do julgamento. É possível dizer, eu vou te perdoar dessa vez, mas da próxima vez... Isso significa, olha, eu estou contando isso contra você agora, mas ainda não é suficiente para uma vingança total. Por isso que eu estou falando, olha, dessa vez passa, eu estou contabilizando, mas da próxima vez, meu filho, você espera. Me aguarde. Ou seja, eu estou contabilizando, ainda não foi suficiente para te pegar, mas eu estou acumulando aqui. Estou suspendendo o julgamento por um pouco.
Eu estou mantendo isso em sua conta. Você está em liberdade, mas só condicional. Isso também não é perdão. Perdão também não é transformar a misericórdia em uma arma condescendente. E aqui, gente, esse é um dos pontos que mais mexeu comigo. Existe uma maneira de dizer eu te perdoo que, na verdade, eu nunca tinha pensado sobre isso. E por eu nunca ter pensado sobre isso, eu me peguei fazendo isso o tempo todo. Mas eu nunca tinha percebido que era isso. Eu achava que era perdão, mas na verdade não era. É uma maneira de dizer eu te perdoo que, na verdade, é dizer veja como eu sou melhor do que você. Veja, eu estou lidando com você desse jeito porque eu estou ignorando muita coisa. É uma forma de sugerir que, olha, eu já te perdoei. Mas olha, eu espero muito de você agora. Na verdade, você está dizendo, olha, você me deve muita coisa, já que eu não fui atrás de vingança. E isso é uma forma de vingança. Tentar constranger o outro por quanto você tem sido diferente dele. Quanto você tem sido superior a ele. Ah, você me feriu, agora você vai ver, agora eu vou fazer o bem para você. E é isso que Jesus está pedindo no final das contas, mas com uma motivação extremamente contrária. Uma motivação de alguém que já recebeu aquilo que não merecia de Deus, que foi amado de uma maneira absolutamente graciosa e imerecida, e que, portanto, é natural e que isso seja expresso por outra pessoa. Mas a gente tem a maldade no nosso coração de conseguir exteriormente parecer fazer o que Jesus está mandando fazer, mas no final das contas o nosso intento é, eu quero te constranger do quão eu sou superior a você. Porque você vai fazer o mal, eu vou fazer o bem para você. Você vai se sentir diminuída. Você vai se sentir atingida. Você vai ter vergonha do quão eu sou superior a você. Meus irmãos, que jeito sutil de não perdoar. Que jeito sutil. Eu percebi isso na minha vida de tantas formas. Tantas formas. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Nosso orgulho, nosso pecado, ele sempre dá um jeito de aparentar alguma coisa santa, mas por detrás com motivações extremamente orgulhosas, egoístas, maldosas. Portanto, perdoar não é isso. Perdoar também não é abandonar a justiça. Justiça é chamar o transgressor a admitir o pecado a Deus e aos injustiçados e suportar qualquer pena da lei de Deus ou da justiça humana. A justiça é buscada pelo bem de Deus, pelo bem das outras pessoas, pelo bem do ofensor. Perdoar não é abrir mão da justiça. Mas, na verdade, que eu tenho falado várias aulas, para que eu consiga buscar justiça de fato, eu primeiro preciso perdoar. Porque se eu não perdoar, o que eu estarei buscando não é justiça, e sim vingança. E sim retaliação. Ah, mas perdoar significa que eu não posso buscar justiça? Claro! Claro que pode. Mas você só vai poder buscar justiça uma vez que você tenha perdoado. Porque senão o que você vai estar buscando é retaliação, vingança. A justiça é buscada pelo bem dos outros, não de si mesmo. Nunca é amoroso permitir que alguém continue pecando de maneira grave contra você. Gálatas 6:1 diz isso. Não é amoroso que a situação não seja tratada com justiça. As pessoas tendem a buscar vingança pessoal na crença de que isso é justiça. Ou a tratar a busca da justiça como se fosse uma forma de retaliação. Por isso que eu digo, o Keller defende essa ideia, que nós só podemos buscar de fato justiça uma vez que tenhamos perdoado. E por último, perdão não é confiança imediata. Tá? E eu termino a aula com esse ponto, e na aula passada eu volto para falar do terceiro
da terceira parte interna do que é perdoar. Além de identificar-se e pagar a dívida, existe uma terceira parte, fica na aula que vem. Mas, por último, perdão não é confiança imediata. Às vezes as pessoas pensam que o perdão significa que temos que retomar imediatamente o relacionamento com o transgressor no nível que estava antes. Mas até que uma pessoa mostre evidências de verdadeira mudança, nós não devemos confiar nela. Eu já preguei isso aqui há um tempo atrás, que confiar em alguém não é um dever. Muito pelo contrário, a Bíblia fala maldito o homem que confia no próprio homem. Mas às vezes a gente lida com a confiança como se fosse algo que, tipo, você me deve. Mas você não confia em mim? Como se fosse obrigação que você confiasse em mim. Mas a confiança, ela surge e ela nasce do caráter de quem se confiará. Então, se a pessoa demonstrou-se por muitas e muitas vezes ter um caráter confiável, é natural que eu confie. Ela não precisa colocar uma arma na minha cabeça mandando que eu confie nela. Da mesma forma como acontece com Deus. Deus, no seu caráter perfeito, demonstra ser alguém confiável, por isso nós confiamos. E quando nós não confiamos em Deus, não é por culpa dele, é porque a gente não está olhando para o caráter perfeito dele. Portanto, na questão do perdão, eu não devo exigir que você confie em mim depois de eu ter pecado contra você, porque o meu caráter quebrou a sua confiança. E ela só será restabelecida num nível saudável desde que você perceba no meu caráter, no meu comportamento, comportamentos repetidos suficientemente que demonstrem que agora você pode ter esse nível de confiança. Não porque eu devo obrigar você. Não dizer assim, ó, já faz um mês, já faz um ano, já faz 10 anos e você ainda não confia em mim. O problema é seu. Você, nesses 10 anos, não tornou a convivência com essa pessoa, através da demonstração de quem você é, do que você faz, alguém digno de ser confiado. Percebe? Confiança nunca é alguma coisa que a gente exige do outro. Confiança é alguma coisa que a gente oferece. Mas perdoar, então, significa não confiança imediata. Reconfiar imediatamente em uma pessoa com hábitos pecaminosos pode permitir que ela, na verdade, continue pecando. De maneira infame, por exemplo, muitas igrejas restauram molestadores a lugares de confiança e autoridade, porque dizem que isso que o perdão implica. Mas Jesus não restaurou Pedro automaticamente, sem um processo bem conhecido e completo. A confiança deve ser restaurada, mas a velocidade com que essa confiança será restaurada depende da resposta do ofensor à correção. Percebe isso? Ok, gente, vamos orar. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, poderá me fazer pessoalmente. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela em tudo nos orienta, nos instrui. Sabemos que esse tema, Deus, é tão importante. Muitas vezes não percebemos, muitas vezes vivemos como se fosse algo que lidamos de maneira fácil, tranquila, mas que na verdade representa uma série de dificuldades, de um tema que revela muitas coisas do nosso coração, mas ao mesmo tempo revela muitas coisas do Evangelho. Ajuda-nos, Deus, a ter um coração impactado por essas verdades. Ajuda-nos a lidar verdadeiramente com a nossa culpa. Ajuda-nos a lidar de maneira correta com a culpa dos outros. Ajuda-nos a fazer isso de maneira a experimentar o Teu Evangelho, a Tua graça. E exemplificar, e demonstrar, e transmitir essa mesma graça a outros. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.